Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o top 30 tight ends dessa off-season. Esse top 30 para fechar nosso top 30 por posição. Lembrando que a gente também está fechando hoje o top 10 da galera lá nos stories do Instagram e essa semana começo a postar quem vocês escolheram com os 10 melhores de cada uma das posições. Eu trago o top 30, analiso aqui no podcast cada um dos nomes melhor do que lá no Instagram, onde eu fiz as postagens, né, de cada um, desde das posições 21 a 30, da 11 a 20 e por último os top 10. Já se encerrou, quem acompanha lá no Instagram já viu todas, mas sem esses comentários. Além disso, vou falar um pouquinho do Scott Fishbowl, que começou essa semana, como é que eu tô montando meu time, qual a estratégia que eu tô usando. Tá interessante, tá no mínimo interessante. E é aquela coisa, a ideia é chegar e tentar colocar realmente o Brasil aí no radar do Fantasy Football e entrei de cabeça nessa situação. Vamos ver até onde que a gente consegue se manter aí. Eu acho que já está começando a dar resultado só do início do draft, para ter uma ideia. Mas antes, vamos falar um pouquinho antes de falar do Scott Fishbowl, vou falar um pouquinho daquelas notícias que são mais cortinas de fumaça, algumas coisas a gente consegue tirar de aprendizado dessa off-season, alguns reports que vêm direto dos times. Então, começando aqui com essas super notícias aí de off-season, Ezekiel Elliott, ele tem, segundo o treinador de running backs, ele está mais rápido, mais elusivo. É mais uma daquelas notícias que não leva a nada, né? A gente já sabe, já conhece o Ezekiel Elliott, não precisa... Ele não dificilmente ele vai estar mais rápido, mais elusivo. Ele pode estar um pouquinho melhor do que no ano passado, eu acho, nesse ano. Eu acho que ele não vai ser tão ruim, até se o Dak Prescott estiver em campo. Eu acho que só a presença do Prescott, da situação do jogo aéreo, já vai ajudar muito mais o Elliott nesse ano. Mas ele faz parte daquele grupo de running backs que a gente tem um pezinho atrás, né? Em função do ano passado, em função de lesões, enfim. Tem várias situações aí ocorrendo. A gente teve a volta do Josh Gordon à NFL, então ele pode estar voltando aí a atuar. Eu não já passou esse carro aí do Josh Gordon, né? Já deu o que tinha que dar. Trevor Lawrence assinou seu contrato de calouro com os Jaguars. Brandon Aiyuk pode ser um jogador para jogar no fundo de campo, segundo o pessoal, os insiders lá dos 49ers. Então, Brandon Aiyuk tem um teto muito interessante nesse ano, uma boa aposta aí nas rodadas de meio do draft, né? Brandon Aiyuk, que na minha opinião é o wide receiver 1 dessa equipe. O Deebo Samuel não consegue se manter saudável, atua bastante também junto com os corredores, né? Com aquelas jogadas em que a bola vai para o recebedor como se ele fosse um running back. Acaba que em ligas por recepção ele perde um pouquinho de valor em função dessa situação. Bryan Edwards, ele agora está entre os 3 jogadores principais do ataque dos wide receivers do Las Vegas Raiders. Então ele deve jogar no X, na posição X de recebedor. Quem sabe aí possa ser o ano desse passo a mais, né? A gente esperava muito que ele pudesse ser um daqueles deep sleepers do ano passado, não foi. Então, muito se espera nesse ano, eu prefiro ver antes de qualquer coisa. Apostei nele no ano passado, não me dei muito bem, então nesse ano eu prefiro ser um pouco mais contido com essa situação. Irv Smith Jr., como a gente já comentou, o tight end lá do Minnesota Vikings, tem um alto potencial de ter o seu breakout year nesse ano de 2021. Eu acredito nessa situação, eu acho que mesmo o treinador falando que não vai ter um volume maior por Irv Smith, eu acho que isso vai acontecer. Então a gente deve ver um Irv Smith interessante. É uma opção daqueles que ele deve trabalhar muito como como a gente diz, um tight end de streaming nessa temporada. Não deve ser escolhido daqui a pouco em diversos drafts, ou ser escolhido por aqueles caras que quer, vamos dizer assim, já vai trabalhar com streaming, então já vai ter 2 tight ends ali numa liga de draft, por exemplo, para poder fazer esse giro entre os jogadores e ver qual que é a melhor opção semana a semana.
Continuando falando de tight ends, a gente tem a situação do Dallas Goedert cada vez melhor lá em Filadélfia. Ele que deve se tornar o tight end 1, até se falou em uma possível extensão contratual já dele, inclusive para final dessa temporada, metade dessa temporada, porque o Zach Ertz deve estar de saída. Ainda não saiu. Tem uma alta possibilidade de ele ser trocado ou ser liberado. E um dos destinos seria o Buffalo Bills. Acho muito interessante para o jogador. Para o Buffalo Bills também ter um tight end de elite. Antigamente de elite, dá para se dizer assim. E o Dallas Goedert vai ter a chance realmente de dar de se colocar entre os melhores. Eu acho que ele já está dentro aí do top 7 da posição. Eu já estou falando dos top tight ends. Mas eu acho que ele tem uma ótima oportunidade nessa temporada 2021. Um insider lá dos Packers diz que o Amari Rodgers pode ter um breakout year, ele que é um calouro. Eu acredito um pouco menos nessa situação, eu acho que ele deve trabalhar até uma boa, algumas possibilidades de ele trabalhar muito com o Special Teams nesse ano de 2021. Mas quem sabe, pode ser que um jogador aí de terceira rodada, vindo de Clemson, deve jogar no slot e se o Aaron Rodgers estiver por lá, ele pode ser uma arma bem interessante aí para esse ataque dos Packers. Courtland Sutton deve estar 100% para o início dessa temporada, ele que sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. No ano passado, tinha um teto bem interessante até no ano passado, a gente se esperava muito dele. Eu, particularmente, achava um dos melhores custo-benefício do draft do ano passado. Acabou se machucando, acabou ficando fora. Agora, pode ser que tenha um novo quarterback, pode ser que seja o Drew Lock, a gente ainda não sabe. A situação, o que a gente sabe é que o Courtland Sutton deve voltar e pode ser aí... eu acho difícil o Jerry Jeudy se tornar o wide receiver 1 dessa equipe, com o Courtland Sutton por lá. Uma das notícias mais impactantes dessa semana foi que o N'Keal Harry, escolha de primeira rodada, há 2 anos atrás, se eu não me engano, pelo New England Patriots, ele pediu para ser trocado pela equipe. Ele não quer continuar lá, ele teve algumas oportunidades, não foi tão bem. Enfim, é do jogador, não produziu, não sei se por falta de habilidade dele ou se por falta de oportunidade para ele. Era um nome até interessante entrando naquele draft, mas não conseguiu produzir. Quem sabe aí no novo time ele consiga. Mac Jones assinou seu contrato com os Patriots, então é um Patriot, vai querer atrapalhar aí a vida do Cam Newton para tentar conseguir aí uma vaga no titular logo. Vamos ver o que acontece. Lá nos Patriots, o Mark Ingram, a notícia que vem lá dos Texans é que ele pode ser trocado. Ele que chegou nessa temporada para os Texans, o time já tinha o David Johnson, renovou com o David Johnson, chegou o Philip Lindsay, chegou o Rex Burkhead, então pode ser que o Mark Ingram seja cortado. Ele que não é mais novo, né? Ele não tem mais assim uma expectativa alta por ele na liga, mas quem sabe é um time precisando de alguém para grupo. Ele é um cara que, pelo menos para grupo, a gente sabe que ele é bem interessante. Quem sabe podia até voltar lá para os Ravens, daqui a pouco com um contrato baixinho. Até para quem não ficou conhecido no ano passado com aquela situação, ou foi no outro ano até, do Big Trust, né? O quanto ele hypou o Lamar Jackson e o quanto isso foi bem interessante durante a temporada aí nas entrelinhas do futebol americano. O Ben Snell, running back, continuando falando de running backs, né? O Ben Snell, running back de Pittsburgh, ele pode ser cortado, ele pode ser que seja... até pela chegada do Kalen Ballage por lá, a gente tem o Anthony McFarland, então há uma possibilidade do Ben Snell perder essa competição por ser o reserva da equipe, né, de ser o running back 2, haja visto que o Najee Harris deve ser o running back 1. Quem sabe aí Ben Snell seja o cara cortado. Se ele fosse cortado, eu acho que o Kalen Ballage pode, assim, ser uma ótima opção para aquelas rodadas finais do draft. Cara, eu considero ele um bom running back 2 numa equipe. O Anthony McFarland pode receber mais chance, mas acho que não. Eu acho que ficaria mesmo com o Ballage pelo que a gente já viu dele na liga. O Matt Breida, para quem não sabe, running back, ex-Miami, ex-San Francisco 49ers, está lá em Buffalo. Está no Buffalo Bills. E ele, dizem, pelo menos os insiders da ESPN que trouxe essa notícia, de que ele deve sim fazer
o roster, né, o 53-man roster aí da equipe de Buffalo, isso pode, quem sabe, incomodar aqueles caras que ainda conta com o Zach Moss, com o Devin Singletary, porque ele já mostrou alguns flashes aí na NFL, pode ser que ele incomode esses jogadores aí. Uma notícia que veio sobre o Amari Cooper é que ele deve estar pronto para o training camp, mas deve ser assim, ele deve chegar ainda em recuperação, quem sabe. Se tudo correr bem, ele vai continuar bem, não é uma situação agora para causar pânico nem nada, até porque ele é um wide receiver 2 sólido pro Fantasy nessa temporada. Mas acende aquela luzinha amarela, assim como o A.J. Brown da vida, que também ainda encontra-se em recuperação. Pode ser que tenha aí algum burburinho, alguma coisa, mas eu acho que até a temporada tá tudo certo, não é algo que a gente possa se preocupar agora, até porque ele vem saindo em ligas numa posição ok, uma posição ótima, uma posição boa pra se ter na sua equipe, né? Ainda mais se ele for o seu wide receiver 3, por exemplo, ou 4, em algumas situações. Seguindo aqui, tem uma notícia do Kadarius Toney, que vamos ver aqui. Ele deve começar a ter um início devagar, é isso que diz a notícia. Eu tive que pensar um pouquinho lendo em inglês aqui, mas que ele deve ter um início devagar lá nos Giants. Nenhuma novidade para ninguém, né? Então seguimos o barco aqui. Notícia que vem lá dos Ravens é que o J.K. Dobbins deve ser um dos pontos focais da equipe. E eu acredito nisso, eu sou um daqueles caras que acredita no Dobbins. Eu acho que ele pode sim ter uma temporada bem interessante. A gente viu o que ele fez no final da temporada passada, então se ele continuar nessa pegada, pode ser um running back bem bacana daquela turma que sai dos running backs principais e começa a entrar naqueles secundários, terciários ali, em que se tem dúvidas. Eu acho que o Dobbins é um dos mais confiáveis de repente nesse hall de jogadores aí. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver. A gente tem uma situação do Darrington Evans lá no Tennessee Titans, que ele deve ter algumas mais possibilidades no ataque dos Titans, né? Principalmente para ter o descanso do Derrick Henry. Quem sabe a gente vê, né? A gente não viu muita coisa dele no ano passado porque foi Derrick Henry Futebol Clube. E num primeiro momento a ideia é ver primeiro o que vai acontecer. E não apostar tanto num jogador que está lá bem abaixo, na maioria das ligas não vai ser nem draftado. Uma notícia que vem lá dos Colts é que o Paris Campbell é o principal candidato para Breakout Year nesse ano, o wide receiver que teve um hype grande. Ele é um jogador de fundo de campo, é muito interessante esse jogador, mas que ele veio perdendo um pouco desse hype por lesão, por quando jogar não aparecer tanto, né? E quem sabe, é um corpo de wide receivers bem interessante para fantasy, porque a gente tem, com a chegada do Carson Wentz, que pode ajudar um pouco essa situação, se ele jogar o que sabe jogar, né, não ser aquele Carson Wentz do ano passado. A gente tem o Michael Pittman, um T.Y. Hilton e um Paris Campbell em posições aí não tão interessantes, mas Pittman hoje é um Expert Consensus Rankings do Fantasy Pros 48, o Pittman. Wide receiver 48, Hilton 52 e o Paris Campbell 66. São ótimas opções, provavelmente, entrando nessa temporada em ligas redraft, pelo custo-benefício, é claro. E uma última notícia aqui, vindo lá do Denver Broncos, é que o Jerry Jeudy está treinando muito bem. Ou seja, deve ainda ter uma temporada ainda melhor. Eu acho que deve andar nessa toada aí, ainda mais se o Sutton voltar. Eu acho que os dois podem fazer uma boa competição aí para tentar ser o wide receiver 1 da equipe. Deve ser o Sutton, mas o Jerry Jeudy entrando no segundo ano deve ser ainda melhor do que no seu primeiro ano. Mostrou algumas situações boas, outras nem tanto, mas ele tem um potencial aí enorme na liga e a gente deve ver uma evolução no Jerry Jeudy. Agora falando um pouco de Scott Fishbowl, né? Já falei bastante dessas notícias aí, falar um pouco do Scott Fishbowl que começou essa semana. E eu tô tentando fazer até tinha comentado em alguns podcasts atrás da situação em que nesse ano eu ia apostar bastante. Não é que eu ia apostar, é que eu entendia que seria um ano bem interessante para se trabalhar a Zero RB, que é
Não como o nome diz, como inclusive eu mesmo entendia até então, que a Zero RB seria não pegar nenhum running back e deixar tudo pro final. Na verdade, existem variações. Uma delas é tu garantir um running back de elite e depois tu esquecer de running back e focar em outras posições, principalmente em wide receivers e tight ends. Então eu parti para essa situação, até porque, como eu comentei, o Scott Fishbowl, eu estou na segunda posição e existe um third round reversal, ou seja, na terceira rodada, em vez de eu ter a segunda escolha, eu tenho a 11ª, e isso quebra bastante quem está no início do draft. Assim, na minha primeira escolha eu peguei o Christian McCaffrey, na escolha 2, primeiro a escolher o Patrick Mahomes, e na sequência eu engatei somente 6 wide receivers. Os valores estavam muito bons no início, eu fui seguindo, a gente está com o pessoal todos os brasileiros que estão participando do Scott Fishbowl. A gente tem um grupo que a gente está trocando ideia, trocando informações, debatendo pra caramba, a gente está aprendendo muito fantasy, assim, tá bem bacana mesmo. E acabei indo na segunda rodada com o Stephon Diggs. Aí teve o third round reversal, saiu alguns running backs aí na sequência, saiu diversos quarterbacks nesse período aí também. E eu fui de Calvin Ridley, que pra mim era o melhor jogador disponível. Eu tinha Joe Burrow ainda disponível de quarterback, eu tinha Clyde Edwards-Helaire, eu tinha TJ Hawkinson de tight end, então eu fui no Ridley, que é meu quarto wide receiver. E na volta eu fui com A.J. Brown nessa volta na quarta rodada. Então eu comecei com McCaffrey, Diggs, Ridley e A.J. Brown. Aí teve toda a volta até chegar na 11ª escolha da quinta rodada. E eu continuei com wide receiver. Eu simplesmente... As opções de running back seria uma opção até que eu pensava em escolher aqui. Era um calor, Zero Etienne, era o Javonte Williams, ou aqueles caras que tem muitas dúvidas em cima, Mike Davis, Kareem Hunt. Então os quarterbacks também já tinha saído a maioria, assim, interessante. Eu tinha ainda Trey Lance calouro, que é era uma boa alternativa aqui, mas é uma aposta. Tinha o Baker Mayfield, que eu não sou muito fã. Acabei seguindo a estratégia, e preenchendo os meus flex, porque a liga tem 3 wide receivers e 3 jogadores no flex, que eu provavelmente tenho os 3 melhores flex da liga inteira. Pelo menos olhando no papel, eu vou ter Terry McLaurin num flex, a Mari Cooper no outro flex, e na 7ª rodada eu peguei o T. Higgins, segui na toada, fechei meu flex somente com wide receivers, e eu espero que isso dê certo. Então eu comecei com um running back, 6 wide receivers na sequência, e aí na virada da 8ª rodada, como é uma liga super flex, tem tight end premium também, mas eu tinha só o Noah Fant, que eu queria muito o Dallas Goedert nessa 7ª rodada, mas ele saiu 4 escolhas antes do meu T. Higgins, então perdi ele, não estava muito confiante no Noah Fant. Fui no wide receiver, fui no melhor jogador disponível pro flex, na minha opinião. E o Deshaun Watson veio na 8ª rodada, que pode ser que não jogue, aí eu vou ter um sério problema. Mas se ele jogar metade da temporada, por exemplo, eu já vou sair ganhando, porque é um cara que nas últimas 3 temporadas, se não me engano, foi o 5º quarterback. Pegar o 5º quarterback na 8ª rodada com esse time estrelado aqui, se ele jogar, me aguardem, que eu quero chegar no meu primeiro ano já fazendo estrago aí no Scott Fishbowl. No estrago no bom sentido, claro, né? A ideia é levar o Brasil pro mundo do fantasy football, e é isso que eu tô fazendo aqui. Tô botando a cara a tapa e vendo até onde consigo chegar com essa equipe. Quero ver o que eu faço na próxima rodada. Tem que ver quem vai estar disponível. Pode ser que eu vire com 2 quarterbacks, até porque as opções agora elas são mais escassas. O Zach Wilson saiu logo depois, que era uma opção boa para mim também nessa situação aqui. Quero tentar fazer um stack de Terry McLaurin com o Ryan Fitzpatrick, mas isso vai ficar aí pro recap que eu tô fazendo lá no Instagram. Acompanhem, por favor. Sigam no Instagram, sigam no Twitter, sigam no Facebook. No Twitter é F_futebolista, de Fantasy Futebolista. No Instagram é @Fantasy Futebolista. No Facebook procura por Fantasy Futebolista. Não esquece também de assinar esse podcast. Episódios semanais durante a off-season. Perto da temporada eu começo já 2 vezes por semana, na segunda e na quarta gravação. E é podcast o ano inteiro aqui, é Fantasy Football o ano inteiro. Então
segue aí e acompanhe se você é um desses viciados no Fantasy Football também. E sem esquecer também que esse mês de julho agora a gente tem as inscrições para a Super League, que é a liga que eu organizo, liga com divisões, liga redraft, season long. Então depende da liga e existe rebaixamento, existe acesso. É bem interessante aí. A ideia é que em torno de 3, 4, 5 anos aí a primeira divisão, a segunda divisão também sejam divisões bem competitivas, bem interessantes de se jogar. Tem uma dinâmica diferente com essas subidas e descidas, então espero que vocês gostem. Se você não joga ainda, acompanhe lá no Instagram que eu vou anunciar assim que tiver liberadas as inscrições. E a princípio serão poucas inscrições aí, eu calculo em torno de 40 a 50 no máximo inscrições no primeiro momento, e depois aí depende. Aí depois eu vou ter que ir fechando ligas para ter mais inscrições abertas, então acompanha lá e garante a sua vaguinha na Super League Fantasy Futebolista. Certinho? Vamos então para o nosso episódio sobre tight ends. Para fechar então nossa série de top 30 por posição, desde os quarterbacks, running backs, wide receivers e agora os tight ends. Conteúdo que já foi postado lá no Instagram, já está disponível para todo mundo, mas que conteúdo mais exclusivo, com mais detalhes sobre cada uma das posições, comentários sobre os jogadores, só aqui com exclusividade no podcast. E também aqui, como eu fiz na semana passada, vou trazer o ranking atualizado, o top 30 atualizado da posição, que já alterou daquele que foi postado lá há uma semana, 2, 3 atrás, agora não recordo exatamente quando que foi postado o número 30 lá. Para começar, 30ª posição, Cameron Brate, Tampa Bay Buccaneers. Eu tenho ele muito acima dos outros experts, enfim. Eu acho que 30 é uma posição muito baixa, é difícil de tu achar um cara na posição 30, mas eu queria ter esse cara na posição dentro do top 30, porque ele tem sempre aquela possibilidade de entregar alguma coisa para você, que é o Cameron Brate do Tampa Bay Buccaneers. Então ele está aqui na minha posição 30, logo à frente dele eu tenho o Hayden Hurst na 29ª posição do Atlanta Falcons. Ele que é um jogador que se tinha muito hype no ano passado, tinha uma possibilidade enorme lá de realmente ser um dos melhores tight ends, era uma boa aposta no Fantasy, acabou não se pagando. Bem complicada a situação dele lá em Atlanta. Agora chegou o Kyle Pitts, então 29ª para ele. Eu não sei o quanto que ele vai te render. Ele pode render uma coisa ou outra, mas não vai ter... Assim, a posição de tight end já é bem inconsistente. Com o Hayden Hurst isso pode ser pior ainda. Na 28ª posição eu tenho o Tyler Eifert do Jacksonville Jaguars. Um pouquinho à frente do Hayden Hurst, porque ele tem a oportunidade de ser o jogador principal da posição na equipe dos Jaguars, que conta agora com o novo quarterback Trevor Lawrence. Então, quem sabe, se mantendo saudável, o ex-jogador do Cincinnati Bengals pode dar aí alguma pontuaçãozinha para você no Fantasy. Na 27ª eu tenho o Dawson Knox do Buffalo Bills. Hoje ele seria o tight end principal da equipe. Não tem um grande volume, é claro, ele não é um grande recebedor, enfim, ajuda bastante na contenção também, mas que de vez em quando ele acha um touchdownzinho aqui ou outro, então por isso ele está na 27ª posição. Na 26ª tem o Eric Ebron do Pittsburgh Steelers, outro que teve uma oportunidade de ouro aí no ano passado, muito utilizado em streaming e que teve muitos drops, né? E isso fez a equipe acabar optando por pegar um tight end calouro nesse ano, o Pat Freiermuth, que não está nesse top 30, porque calouros na posição já é bem complicado. A própria posição já tem essa situação. Calouros vindo do college no primeiro ano é bem complicado o tight end. É uma posição que não, assim, evitem ao máximo. Segundanistas, terceiranistas principalmente, aí já muda o cenário. Mas aqui o Eric Ebron ainda deve ter suas oportunidades, mas um volume abaixo, até pela chegada do novo tight end na equipe. Na 25ª posição eu tenho o Adam Trautman do New Orleans Saints, ele que é um dos candidatos a Breakout Year nesse ano, o time que até o ano passado tinha o Jared Cook, veterano, e agora vai contar com o segundanista Adam Trautman, um nome não muito falado, mas que chamou atenção bastante no college, então ele tem uma possibilidade aqui de realmente ser um daqueles tight ends que ninguém está dando bola e que ele dê aquele passo a mais e tenha um breakout year nesse ano de 2021. Entrando no nosso hall de tight end 2,
Posição 24 eu tenho o Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, atualmente do Philadelphia Eagles. Já comentei até na introdução do podcast, que ele deve sair dos Eagles ou ser trocado ou ser cortado. E uma das possibilidades é o Buffalo Bills, que eu acho que é bem interessante. Faria o Dawson Knox provavelmente cair fora desse top 30, mas faria o Zach Ertz subir algumas posiçõezinhas aí, até porque ele já se provou na liga, ele é um bom tight end. Mas a situação lá em Filadélfia já estagnou, já cessou, ele já bateu no teto por lá e agradeço muito ele como torcedor do Philadelphia Eagles por tudo que ele fez pelo time, mas que de repente no futuro até volte, né, para ser um complemento, mas que deu pro Ertz, acabou o ciclo dele, pelo menos nesse momento. Tem que deixar o Dallas Goedert voar, que eu acho que é isso que vai acontecer nesse ano lá nos Eagles. Na 23ª posição eu tenho Austin Hooper, do Cleveland Browns, outro cara que tinha um hype enorme quando chegou nos Browns, assim como outros jogadores, como o OBJ, que chegou nos Browns e que não se pagou, né? O Austin Hooper até tem aí um volume interessante para a posição, é um tight end que recebe bastante passes, mas que não foi produtivo, pelo menos não foi assim aquilo que se esperava dele, por isso ele está na 23ª posição. Na 22ª, Cole Kmet, do Chicago Bears. Eu tenho, até nem estou comentando aqui a variação entre o Expert Consensus do Fantasy Pros, entre o ADP, porque varia bastante, ainda mais nessas posições aqui de baixo de tight end. É muito achismo, é muito feeling, então eu coloco o Cole Kmet aqui em 22º, mas ele, assim como o Adam Trautman, eu acho que ele tem uma possibilidade enorme de ter um breakout year nesse segundo ano dele. Aprendeu com o Jimmy Graham, aprendeu com um dos bons tight ends da NFL aí nos últimos anos, e ele pode sim, com um quarterback melhor, ter uma possibilidade boa no Chicago Bears. Logo à frente dele, na 21ª posição, eu tenho o Blake Jarwin, do Dallas Cowboys, ele que se machucou no ano passado, tá voltando nesse ano. Tem um time que, se precisar do jogo aéreo de novo, ele pode ter aí um volume até interessante, dessa linha de tight ends de streaming aqui, pelo menos. Um dos nomes menos badalados, inclusive, né? Depende muito daquilo que tu se sente confortável com o Blake Jarwin. Eu acho que ele tinha uma possibilidade boa no ano passado, a lesão atrapalhou, e por isso ele continua aí nesse limbo de tight ends que falta ainda dar um passo à frente aí. Na 20ª posição, entrando no nosso top 20, eu tenho o Hunter Henry, do New England Patriots. Ele que era um top 10 ano passado, lá em Los Angeles, mas que agora, em New England, com o Jonnu Smith também, eles devem estar em campo por muitos snaps, os dois, tanto o Jonnu como o Hunter Henry, mas eu coloco o Henry um pouquinho atrás aqui. O Jonnu acho que é mais recebedor que o Henry. Gosto dos dois jogadores, mas o fit é terrível. Assim, eu vou evitar, aonde eu puder eu vou evitar. Eu tenho outras opções aqui que eu prefiro além deles. Acho que eles vão ser melhor do que essas opções que eu prefiro, mas quando eu estou falando em streaming de tight ends, nessas posições eu prefiro ir para um cara que eu conheço um pouco menos, mas que está no encaixe melhor. Por isso o Hunter Henry fica aqui na 20ª. Na 19ª eu tenho o Evan Ingram, do New York Giants. Já foi um dos grandes tight ends do Fantasy. No que eu digo grandes, assim, um daqueles que estavam ali logo na segunda prateleira, né, atrás de Kelsey, na época Ertz e Kittle. Mas que até tem volume, mas não transforma isso numa pontuação interessante. Ele não foi mal no ano passado, mas deixou a desejar. E esse ano chegou o Kyle Rudolph, do Minnesota Vikings. E ele é um outro jogador que vai roubar snaps do Evan Ingram. Por isso eu coloco ele aqui na 19ª posição. Na 18ª eu tenho o Gerald Everett, do Seattle Seahawks, ex-Los Angeles Rams. Nunca conseguiu trazer para a NFL aquilo que ele trouxe no college football. Então acabou o ciclo dele lá nos Rams. Chega no Seattle Seahawks para realmente ganhar a posição. Ele está recebendo para isso. O salário dele é um ótimo salário. Ele tem a vaga de tight end disponível na equipe, né? Tem essa possibilidade de crescer na equipe. O Russell Wilson é um bom quarterback, isso é outra coisa boa também pro fantasy, pros skill players. Tu tem um quarterback bom que possa te dar um volume, e eu acho que o Gerald Everett pode receber sim, e principalmente na red zone. Então, Gerald Everett aqui, 18º, mas é um dos caras que eu tô apostando assim, late rounds, é o Gerald Everett, tight end do Seattle Seahawks. Na 17ª, o Jonnu Smith, do New England Patriots, como já falei,
também gosto muito dele, ele era das minhas apostas do ano passado e que se pagou, foi muito bem lá nos Titans, mas que o fit não caiu bem. Muitos falam que ele será realmente o principal desses dois tight ends, eu acredito nisso, mas eu sinto medo pelo Cam Newton, né, pelo quarterback, não ter demonstrado grandes coisas no ano passado, e eu não sei se ele consegue segurar um volume para esses dois jogadores e mais os wide receivers. Por isso eu acho que eu evito o Jonnu Smith aqui em várias ligas. Prefiro inclusive o cara que está na frente dele, que é o Anthony Firkser do Tennessee Titans, que ficou na vaga deixada pelo Jonnu Smith, até apareceu em alguns jogos no ano passado. Esse ano tem Julio Jones também, enfim, a equipe fortaleceu seu jogo aéreo com a chegada do Julio Jones. Ele tinha uma expectativa um pouquinho maior do que com a chegada do Julio Jones, mas eu ainda acho que ele é um cara interessante. Eu tenho ele bem acima do Expert Consensus e também do ADP dele, aqui na 16ª posição, mas é questão de confiança mesmo. Eu acho que ele pode, se ele conseguir assumir parte do que o Jonnu Smith fez ano passado, ele vai ser um cara aí para se utilizar em streaming de tight end. Na 15ª, Jared Cook, o veterano Jared Cook, agora no Los Angeles Chargers, ele que saiu de um ataque dos Saints que poderia ter transformado ele em um dos top tight ends top da posição, né? Mas não conseguiu assim ser muito consistente. Agora chega lá no Los Angeles Chargers com Justin Herbert voando. Claro, vai ter a tal da regressão à média no Justin Herbert, isso é certo, mas que ele deve ter um ano bom também e quem sabe o Jared Cook possa aparecer, fazer alguns touchdownzinhos lá na costa oeste dos Estados Unidos. Na 14ª, seguindo na costa oeste, eu tenho o Tyler Higbee do Los Angeles Rams. Se você me perguntar, você prefere o Higbee ou o Cook? Pelo ranking, tu entende que eu coloquei o Higbee um passinho à frente. Mas, em questão de custo-benefício para fantasy, eu prefiro esperar um pouco mais e pegar o Jared Cook do que pegar o Tyler Higbee, onde ele está saindo hoje. Por mais que seja uma posição baixa, 14ª, que ele está com um ADP de 14ª, inclusive. Não é nenhum tight end 1, por exemplo. Né? Mas eu não gosto muito se tinha uma expectativa no ano passado, se criou toda uma situação que ele seria o cara que com ele em campo no ano anterior teve números, e realmente teve números impressionantes em 2019, que levavam a crer, tinha lógica a teoria de que o Tyler Higbee ia ser um diferencial. Acabou sendo, acho, na primeira rodada, justamente contra os Eagles, 3 touchdowns do Higbee. E depois acabou, né? Ele continuou se mantendo entre os mais pontuadores do ano, mas muito por uma situação de momento ali, de um jogo que ele jogou muito bem e que ele marcou muitos pontos e que levantou a média dele lá em cima. Na 13ª posição eu tenho o Mike Gesicki do Miami Dolphins. Eu não gosto muito desse jogador. Eu não gosto muito por experiência, por eu ter acreditado nele no passado e ele não ter dado retorno suficiente. Agora com o Tua precisa dar um passo enorme nesse ano, ele tem essa possibilidade, mas eu não sei se ele vai ter um volume coerente, ainda mais porque a gente tem a chegada do Jalen Waddle, do Will Fuller, o próprio Mike Gesicki tem o calouro que chegou, o Hunter Long, que é um jogador que foi o tight end que mais recebeu passes no ano passado no college. Então, cara, eu não gosto muito da situação, por isso que ele não está nem como meu tight end 1 aqui nesse meu ranking. Logan Thomas, que caiu em relação àquele meu top 30, está aqui na 12ª posição, entrando nos primeiros tight end 1s aí. O Logan Thomas de Washington, que eu acho que vai pegar uma regressão nele, e isso que é o que me preocupa e que coloco ele nessa posição. Se eu soubesse que ele ia estar aí, que ele vai receber um volume como no ano passado, de repente ele estava brigando ali top 7, top 8, por aí, top 9 com certeza. Muito próximo daquilo que eu coloquei, inclusive, né? Porque ele foi bem no ano passado. Mas a chegada de mais wide receivers também pode complicar um pouquinho o Logan Thomas, mesmo sabendo que eu sou um cara que gosta desse ataque, gosta do ataque do Washington, mas eu acho que o Logan Thomas vai ter um volume menor do que o ano passado. A justificativa é essa, eu prefiro os jogadores à frente simplesmente por ter mais, por entender que vai ter mais volume, enfim, nessa situação. Na 11ª posição, uma das grandes apostas dessa temporada, Irv Smith Jr., com a saída lá do Minnesota Vikings, com a saída do Kyle Rudolph, ele tende a crescer, mesmo os boatos falando que não, que o volume dele é isso aí, que eles não vão dar mais a bola para ele. Eu acho que é pura cortina de fumaça. Eu acho que ele vai sim dar um passo à frente, vai ser
mais utilizado ainda. Ele tem características de wide receiver também. Então eu acho que esse ataque com Adam Thielen, com Justin Jefferson que brilhou, e agora com o Irv Smith Jr. tendo essa possibilidade, essa porta aberta, eu acho que ele pode ter o seu breakout year, ainda mais que deve ter uma marcação mais pesada em cima do Justin Jefferson, sobrando aí de repente algumas situações boas para o Irv Smith. Na 10ª eu tenho o Rob Gronkowski. Eu tenho ele muito bem colocado na 10ª posição aqui, entrando no meu top 10. Eu gosto dele, é um cara que produziu no ano passado. Na pré-temporada até eu disse que não, enfim, ele seria mais um nessa equipe. No início até pareceu com o Jay Howard, né, mas acabou que a dupla Brady e Gronkowski funciona. Então para esse ano ele ainda é um cara interessantíssimo aqui, por isso eu tenho ele como meu 10º tight end. Na 9ª posição eu tenho o Robert Tonyan do Green Bay Packers, aí o híbrido de wide receiver com tight end, vamos dizer assim, se isso existe. Se tornou o segundo recebedor da equipe no ano passado, atrás da Davante Adams, por necessidade. Eu não sei até que ponto isso vai continuar, eu não sei até que ponto aquela situação do Aaron Rodgers também vai continuar, mas olhando para uma situação em que eu acredito que o Aaron Rodgers continue nos Packers, ao menos nessa temporada, o Robert Tonyan sim é um alvo interessante. É claro, não deixa de ser uma aposta, não deixa de ser uma situação arriscada com ele aqui, pela situação do Aaron Rodgers. Claro, chegou mais jogadores e tal, mas eu ainda acho que ele vai ser bastante utilizado nesse ataque, em caso da permanência do seu quarterback. Na 8ª posição eu tenho o Noah Fant do Denver Broncos. Confesso que eu tenho ele numa 8ª posição, que eu gosto do jogador, mas que eu tenho muito medo dos quarterbacks do Drew Lock e do Teddy Bridgewater, de não dar um volume que ele mereceria, ainda mais que nesse ano retorna o Courtland Sutton. Então dificulta um pouquinho mais a situação do Noah Fant, a chegada do Sutton. Ele é um tight end, não sei nada, mas muda um pouco a questão de volume, ele pode ter um pouquinho menos de volume que o ano passado, que já não foi tão alto. De repente, com um ajuste de quarterback melhor, isso possa ser um ano até melhor para o Noah Fant. Na 7ª posição, uma das minhas grandes apostas de meio de tabela, vamos dizer assim aqui, é o Dallas Goedert, como eu já comentei, do Philadelphia Eagles. A porta vai estar aberta para ser o tight end 1. E ele é um jogador extremamente técnico, extremamente firme, tem boas mãos, trabalha bem naquele centro de campo ali, é um jogador físico, forte, grandalhão. Eu acho que ele pode ter aí, ele pode se colocar dentro do top 5 ao final dessa temporada. Por isso se eu tiver que apostar num tight end que não seja aí aquele grupo lá do início, eu em Liga Redraft dificilmente eu vou no Kyle Pitts. Para Liga Dynasty eu adoro ele, mas para Liga Redraft não. O TJ Hawkinson é uma possibilidade, mas ele já está subindo nos rankings, está ficando difícil. Mark Andrews eu não sou muito fã dele aqui nessa situação. Por isso o Dallas Goedert é o meu custo-benefício, um tight end que eu pagaria, tirando aquele trio sensacional com Kelce, Kittle e o Waddle lá na primeira, segunda rodada. Waller, não o Waddle. Na 6ª posição eu tenho o Mark Andrews, um passinho à frente do Dallas Goedert, mas quem sabe isso aí muda nos próximos rankings. Vamos ver a situação. Aí, se resolver a situação do Zach Ertz, eu com certeza pulo o Dallas Goedert aqui para uma 6ª, para uma 5ª posição, quem sabe. Mas, por enquanto, Mark Andrews do Baltimore Ravens é meu 6º. Eu tenho o Kyle Pitts um pouquinho à frente dele, na 5ª posição. Mark Andrews, aquela situação, eu acho muito 880. Eu acho ele um bom jogador, mas que o volume do Lamar Jackson me preocupa. Por isso ele está na 6ª posição. Na 5ª, como eu já falei, Kyle Pitts do Atlanta Falcons. O potencial é gigantesco. Eu não sei se ele vai conseguir atingir esse potencial nessa primeira temporada. É um risco. É um tight end que a gente não enxergou ainda. A gente não viu ele ainda. Então ele parte sendo uma aposta. E tight ends, como eu falei, eles levam um tempo para se adaptar. A gente não sabe se ele vai trabalhar também, de repente, alinhando como um wide receiver em algumas situações. Enfim, pode vir a ser uma situação bem favorável para ele lá em Atlanta com a saída do Julio Jones. Mas primeiro a gente tem que enxergar, ver como que esse ataque vai funcionar e como o Kyle Pitts vai se encaixar nele. Na 4ª posição eu tenho TJ Hawkinson do Detroit Lions. Gosto muito desse jogador nesse ano, acho que ele vai ter um volume excelente, ele deve ser o melhor recebedor da equipe, pelo menos eu entendo isso. O Jared Goff é um cara que pode dar bastante bola para ele, eu acho. Apesar do Jared Goff lá
nos Rams não trabalhar muito com seus tight ends, assim, pelo menos não aquilo que se imaginava. Ele gostava muito mais dos seus wide receivers, ou o time trabalhava mais para os wide receivers. Eu acho que aqui o TJ Hockenson vai ser o principal recebedor da equipe. Não tenho medo de draftar ele numa quarta rodada, dependendo da situação, né, em liga de um quarterback. Na quarta eu acho que tá mais do que bom, terceira até de repente dá para arriscar. E eu acho ele um bom jogador, que ele vai dar um passo à frente de vez, e ele pode sim se colocar dentro desse top 5 aí da posição ao final da temporada. Eu espero que ele faça isso pelo menos. Agora a gente entra naquele top 3 principal, e eu discordo um pouquinho dos rankings experts, porque muita gente coloca o Waller na segunda posição e eu tenho ele na terceira. Confesso que aqui é muito feeling, é muito situação mesmo, é gosto. Gosto dos 3 jogadores, acho que os 3 têm um ótimo valor. O Kelce está um passinho acima. Se a gente tivesse uma prateleira, seria um A, vamos dizer, o Kelce, e a um B, George Kittle e Darren Waller. E aí cabe a situação de quem é melhor, Waller ou Kittle. Eu acho que o Kittle saudável, ele pode produzir até mais do que o Darren Waller. O Waller é um cara de PPR, né? Ele é um cara que em PPR vai produzir muito, porque o Carr encontra ele, o Carr trabalha muito com o seu tight end, e ele é um ótimo jogador, um excelente jogador. Por isso ele está na minha terceira posição. Na segunda, como eu falei, eu tenho o George Kittle, do San Francisco 49ers, ele saudável, de repente com o Trey Lance entrando nessa temporada, e ele pode, se manter, ele vai se manter provavelmente dentro desse grupo aí seleto de tight ends. E na primeira posição, o unicórnio, né, o Travis Kelce. Se o Kyle Pitts é o unicórnio dos calouros, o Travis Kelce é o unicórnio dos tight ends. Ele é um cara fora de série, tem o melhor quarterback da liga hoje, o Patrick Mahomes, e tem tudo para ser um grande jogador novamente nesse ano aqui. Tomara que fique longe de lesões, porque ele está sendo draftado nessa temporada na primeira rodada do draft. E ele tem valor de primeira rodada porque ele simplesmente vale por 2, às vezes por 3 tight ends, muitas vezes. É um dos caras confiáveis, garantidos na posição, né? Esses 3 jogadores que se colocaram nessa posição, eles estão aí por méritos. E o Travis Kelce é, sem dúvida, aí um bom valor no final do primeiro round. Pode pegar, sem medo nenhum. Esse aqui foi então o nosso top 30 de tight ends, né, terminando toda essa série, né, de tight ends. De repente na semana que vem eu vou falar mais sobre o Scott Fishbowl, como está indo o meu draft e tudo mais. Se já não tiver terminado, vamos ver. Mas é slow draft, então a gente nunca sabe, né? Eu sou o único brasileiro da divisão Slipknot. O resto é tudo americano, então não tem essa questão às vezes de ter um australiano no meio, que aí quebra um pouco os horários, né? Mas às vezes ele dá uma travadinha de 1, 2, 3, 4 horas. Enfim, faz parte do slow draft, não tem que ter pressa também, porque a temporada só começa em setembro. Então na semana que vem eu devo falar sobre o Scott Fishbowl e também provavelmente falar sobre a Super League Fantasy Futebolista. Vamos ver o que eu preparo aí, se eu não divulgo as inscrições ao vivaço aqui no podcast com exclusividade para vocês. Vamos ver, tô pensando ainda como é que eu vou fazer isso. Tô realizando os ajustes de liga agora, mas eu vou explicar um pouquinho como é que ela funciona, enfim, tudo mais, para você ver se tem algum amigo interessado em jogar, para você que... se você está interessado em jogar, não conseguiu se inscrever no ano passado, então vai ficar à disposição. Eu vou explicar um pouquinho como funciona a pontuação, as divisões, as mudanças para 2021 e tudo mais. Certinho? Um bom resto de semana a todos. Até a semana que vem. Um abraço.